O quebra-quebra golpista revelou muitas faces da nossa democracia e dos governantes. O cientista político Carlos Mello, nosso entrevistado de hoje, avalia os atos de vandalismo, um dia que o país nunca esquecerá. Professor, passou um mês, dos ataques aos três poderes e qual a avaliação que o senhor faz de onde estamos? Ao contrário do que muita gente dizia, as instituições não estavam bem, as instituições tinham problemas, de tal forma que chegamos àquele ponto. Quando as instituições funcionam bem, você sequer chega a uma situação como aquela. Do ponto de vista da defesa da democracia, eu creio que foi uma resposta muito eficiente por parte dos três poderes, mas também por parte de vários setores da sociedade. A imprensa profissional também foi muito importante. Alertou a população a gravidade daquela situação. A democracia é uma vítima, o Estado de Direito é uma vítima, a sociedade democrática é uma vítima, mas é claro que o foco, o objetivo ali era atingir a eleição do presidente Lula e a legitimidade do seu mandato. Então, nesse sentido, ao contrário do que imaginavam, os seus detratores, que acabaram fortalecendo o governo do presidente Lula e a própria figura do presidente Lula. Tanto que algumas pesquisas já demonstram até uma maior popularidade um mês depois do governo, se comparado com o resultado da eleição. No caso da Polícia Militar do Distrito Federal, tivemos comandante preso, enfim, no Exército houve troca no comando, mas não respingou em punição, pelo menos, até agora ninguém sequer foi citado. Por que o senhor acha que isso acontece? A gente não vai fazer isso do dia para a noite, porque não há correlação de forças favorável para isso nesse momento. Isso tem que ser construído ao longo do tempo. E eu acho que, nesse sentido, o presidente Lula foi bastante sagaz de não ter caído numa armadilha terrível. Seria a postura mais lógica, que seria chamar uma operação de garantia da lei e da ordem, que poderia ter consequências muito, muito deletérias para o processo democrático. Então, ele foi sagaz, ele fez uma intervenção no Distrito Federal, na Polícia do Distrito Federal, mas não uma intervenção militar, mas uma intervenção civil. E aquilo eu acho que talvez tenha desmontado o que algumas pessoas, eu não estou dizendo de forma alguma que as instituições, como o Exército, Marinha e Aeronáutica, mas que algumas pessoas dessas instituições tenham talvez planejado como um processo de um golpe. A punição política, ela tem que acontecer? Ela tem que acontecer, mas ela acontece em dois âmbitos. Tem o processo legal e a punição mais evidente, que é a punição eleitoral. Essas pessoas precisam ser lembradas nas próximas eleições. É possível responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma por esses ataques? O que a gente vê na Justiça, no processo que está sendo encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai se juntando elementos para isso. Parece, de repente, um senador, ninguém sabe exatamente por quê, mas faz uma revelação que é uma revelação grave também. O ex-presidente dizia, naquela sua forma peculiar de falar, que não saía das quatro linhas da Constituição, que era um democrata, e evidentemente que com esses fatos todos, esse discurso cai por terra. E há um desgaste também internacional, porque o mundo todo viu o que aconteceu aqui. Há manifestações contra o ex-presidente nos Estados Unidos, por exemplo, com parlamentares norte-americanos. Há manifestações, por exemplo, na Itália, de parlamentares italianos. Eu acho que haverá para Jair Bolsonaro o mesmo tipo de processo para os demais, que é algo ocorrendo na justiça, algo ocorrendo no âmbito das instituições políticas e algo ocorrendo no âmbito eleitoral também, provando
que houve uma perda significativa em virtude de todo esse desatino democrático que nós vimos no Brasil.